Olá, eu sou Elis Rebouças, criadora da Escola de Flores em Biscuit, a nossa linda e maravilhosa porcelana fria, também conhecida como porcelana fria. E estou aqui com meus 2 parafusos a menos e o resto todo solto para bater um papo com vocês sobre como iniciar, como que eu posso iniciar nessa arte linda e maravilhosa que é as flores em biscuit. Bem, eu tenho recebidos, nas minhas redes sociais todos os dias. A gente tem muita gente que pergunta sobre muita coisa, principalmente sobre como começar. Elis, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E hoje a gente vai falar sobre todas as dificuldades que vocês vão ter, que vocês vão enfrentar lá na frente. Uma das coisas que a gente vai conversar aqui e que eu vou mostrar para vocês e que eu vou acabar entregando a minha idade, é sobre revistas. Sim, como eu iniciei no biscuit, como eu iniciei com as flores e o que eu fiz de errado e o que eu não acreditava e que de repente era tudo verdade e eu só perdi um tempo e joguei dinheiro fora, tá bom? Então hoje vocês vão entender um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que eu quero falar para vocês tem gente que fala que quer fazer flores lindas e maravilhosas. Elis, eu quero fazer flores, eu preciso fazer flores, mas tem uma mentalidade de estar sempre um passo atrás. O que acontece? Você já foi assim, Elis? Eu já fui assim. Eu acabei perdendo muito dinheiro por estar sempre dando um passo atrás. Na época que não tinha o bate-papo que a gente está tendo aqui, o acesso a vídeo era quase impossível, o acesso às informações era quase impossível. Eu comprava revistas. E muitas vezes eu lia algumas coisas nas revistas, que eu vou mostrar aqui para vocês, folheava. Na época eu conseguia ler sem o óculos, agora mais não. Folheava e simplesmente eu duvidava daquilo que estava aqui. E aí largava para lá. Ia viver a minha vida, Um dos meus erros, meus grandes erros foi esse. E eu trabalhava na rua, no caso, quando a gente fala rua, a gente trabalhava em empresas e fazia biscuit também, fazia bolo e tal. E eu comecei a perceber que eu era uma colecionadora de revistas. Assim como você está sendo, talvez, uma colecionadora de vídeo. Pega um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui e acaba não fazendo nada. Duvida um pouquinho de um, duvida um pouquinho de outro, acha que um está mentindo para você, que o outro não está te falando a verdade e vai vivendo uma vida sempre para trás. Nunca vai para frente. E hoje eu quero falar quem é que pode fazer biscuit. Quem é? Elis, você tá me dizendo que você pegava revistas e olhava e duvidava e tal. Eu olho os vídeos assim, passo um vídeo, passo, vejo seus vídeos, vejo o vídeo de fulana, vejo o vídeo de ciclano e passo e vou deixando passar. Porque eu acho que esse negócio pode não ser para mim. Normalmente é o que vocês devem fazer, falar ou pensar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou confeiteira também. Parei por alguns meses, na verdade ainda tenho alguns contratos de bolo de verdade. E sou confeiteira, trabalho com bolos imensos de verdade. E eu ensinava muito bolo de verdade. E eu tive várias alunas, não foram uma, nem duas, nem três. Várias alunas que elas chegavam para mim e diziam assim, bem, eu quero fazer bolo. Ligavam, mas acontece que eu não sei nada de cozinha. Mal sei fritar um ovo. Você acha que eu sou capaz de fazer um bolo? Porque eu preciso de uma renda. E aí eu tô vendo essa possibilidade, porque eu tenho uma cozinha grande, porque eu tenho uma condição de poder fazer bolo e tal.
E eu ficava assim, eu dizia, claro, se você seguir a receita, você vai conseguir fazer bolo. E eu tenho alunas que hoje são especialistas em bolos de casamento em 15 anos. E são bolos incríveis. Mas se eu chegar na casa dela pro almoço, com certeza absoluta ela vai dizer, Elisa, alguém vai fazer. Não tenho paciência, continuo não tendo paciência para cozinha. Então vocês percebem que não é porque elas não têm dom, é porque elas não gostam daquele momento, daquela parte da cozinha. Mas elas quiseram aprender a fazer bolo e conseguiram aprender a fazer bolo. O que importava para ela era fazer bolo, assim como a modelagem. Então, se você quer, quem são as pessoas que podem ou não fazer as flores em biscuit? Pessoas que querem. Se você quer, você consegue. Sério? Sério. Porque se você quer, você segue um método. Se você quer, você segue uma regra. Se você quer, você segue tudo direitinho e você vai fazer. E aí eu volto para falar para vocês que vocês não podem cometer os erros que eu cometi. Um dos meus grandes erros, na época que eu estava começando, era que eu misturei muita coisa, muita coisa. Eu fazia topo de bolo, eu fazia caricatura, aí eu fazia topo, né, em geral, topo de bolo em geral. Quando eu resolvi sair do meu emprego, eu abri uma loja e nessa loja eu só fazia topo, lembrancinha e tal. Era uma loja dentro de um shopping popular de bairro. E aí fazia flores, eu fazia lembrancinhas e topo. Com essa de fazer lembrancinhas e topo, começou a surgir boleiras na minha loja que me pedia flores. E simplesmente chegava para mim e dizia assim, Elise, eu quero rosas. Naquela época, gente, só se usava rosas em bolo, só se usava rosa. E quando eu folheava as revistas, eu via orquídea, né? Eu via cravos, eu via muita coisa nas revistas. Mas na época só se usava rosas em bolo. E para quem era direcionado a fazer isso aqui? Normalmente eu imaginava. Bem, esse artista aqui está ensinando a fazer arranjos. Mas eu não vou vender, não vou conseguir vender arranjos. Esse artista aqui, eu sempre limitada, né? O meu erro. Sempre limitada. Folheava, via as coisas que ele falava, ou que ela falava, que eu vou mostrar os artistas aqui. E aí eu sempre limitada a trabalhar com as flores. E toda vez que uma boleira ia na loja, claro, e evidente que eu vendia rosas. Era o que eu estava sabendo fazer, era o que eu sabia fazer naquele momento. Num determinado momento, eu mudei de loja, eu abri uma loja maior, que já era um outro segmento. E nesse segmento eu resolvi voltar a trabalhar, fazer bolo, porque desde pequena, desde adolescente eu também fazia bolo e tal, e vou fazer bolo. Comecei a fazer bolo. Fui para uma outra cidade, minha história é muito interessante. Fui para uma outra cidade. Nessa cidade, eu fiquei muito famosa com os meus bolos imensos, bolo de verdade imenso. E aí, eu resolvi voltar, depois de 2 anos. Voltei para minha cidade, que eu sou de Salvador, sou baiana, da Gema. E resolvi voltar, era uma cidade próxima, mas eu estava um pouco distante da minha família e eu preferi voltar. Quando eu voltei, eu tinha uma determinada encomenda, que era de uma amiga minha. Eram 15 anos, eu fiz uma amiga lá em Santo Antônio de Jesus, queridíssima. E ela disse, Elis, e agora a festa da minha filha, você está indo embora? Eu disse, não se preocupe, eu vou fazer minha agenda lá em Salvador e vou deixar um espaço de 4 dias para eu poder vir fazer seu bolo. Tá, tudo bem, acertei. E comecei a fazer flores para adiantar, porque o bolo dela era muito grande, E aí ela fez assim, Elis, você vai produzindo as flores. Só que quando eu cheguei em Salvador, eu tive o impacto das flores de açúcar. Tava todo mundo fazendo flores de açúcar. Lembre-se que essa revista tem mais de 20 anos.
E esse pessoal aqui ensinava para bolo, para fazer, para colocar em bolo. E aí eu resolvi, não sei porquê, pegar essas flores, em vez de fazer minhas flores em porcelana fria, que eu já estava acostumada a fazer e vender para boleira, mas continuava fazendo rosas. Preste atenção, sempre limitada. Fui e disse, vamos fazer de açúcar, ficar diferente. Porque isso vai ficar diferente. Comecei a fazer de açúcar e fui tocando minha vida, trabalhando e fazendo flores de açúcar e colocando na caixa. Um determinado dia eu chamei Wanda, que trabalha comigo, e falei assim, Vandinha, vamos ver quantas flores tem nessa caixa, porque eu preciso ir para Santo Antônio e eu tenho que ter mais de 1000 flores para levar para esse bolo, que o bolo é muito grande. E quando eu abri, era uma gosma pura. Não tinha nada, a única coisa que tinha era os arames inteiros, só. Esfriou, esquentou, esfriou, esquentou e simplesmente virou aquela goma ali dentro daquela caixa. E quando essa goma transformou, eu fiquei desesperada. Aí Wanda, que trabalha comigo, ela falou, eu não entendi porque você fez essa loucura de fazer as flores em açúcar. Desde quando a gente vende também flores em porcelana fria para a maioria das boleiras? Eu disse, é verdade. Então você percebe que a gente às vezes vai, tipo Maria vai com as outras. Em algum momento a gente acaba sendo Maria vai com as outras, com algum trabalho, alguma forma da gente olhar a vida, a gente acaba sendo um pouquinho Maria vai com as outras. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E eu aprendi aquela lição. Com menos de 15 dias, eu e Wanda começamos a fazer flores. Fizemos várias caixas de flores, mandamos mais de 1.500 flores, porque ela mandou buscar antes para poder eu não ter o trabalho de ter muita coisa no carro e tal. E aí mandei muitas flores, ela mandou o esposo pegar, depois eu ainda levei uma quantidade. E muito prático, muito rápido. E aí eu fiquei me perguntando, por que se usa só flores, só rosas no bolo? Não pode, a gente tem que inovar, tem que colocar outras flores. E eu voltei, né, muitas vezes, às minhas velhas revistas, né? E erros a gente comete sempre. Comete a vida inteira, e eu não deixo de cometer erros ainda. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse momento é que, primeira coisa, o biscuit é para todo mundo. Não existe essa questão de dom, nasci com dom. Claro e evidente que vai ter pessoas que vai conseguir desenvolver muito mais rápido. Mas técnica também faz você aprender, certo? A segunda coisa, a gente não pode ser Maria vai com as outras. Ou seja, todo mundo mudou para fazer flores em açúcar. E eu achei que ia ser o ideal. E de repente eu me vi em um desespero desse. E aí eu entendi, eu disse, não, minha praia é essa, vou continuar fazendo. E todos os meus bolos, até os dias de hoje, são flores em porcelana fria. Não mudo de jeito nenhum. E por que a gente faz essas flores em porcelana fria? Você tem a possibilidade de enviar para qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil ou do mundo, sim. Eu tenho clientes fora do Brasil. Já enviei flores para fora do Brasil. Então vocês têm a possibilidade de vender para qualquer lugar do mundo, né? Cliente que me pede flores para fora. Se eu fosse vender flores em açúcar, não chegaria uma sequer viva. Não chegaria. Porque quando você fala em flores em porcelana fria, que é o biscuit, elas não vão quebrar, elas não vão danificar. Elas não vão danificar. Então, isso é muito importante. Elis, eu não quero vender flores.
Eu quero ter um hobbyzinho, de repente, me distrair com meus netos, me distrair com minha família, fazer arranjo para minha casa. É um excelente pedido. Pode acreditar que você vai ter uma grande terapia. E eu duvido muito que você fique com essa de terapia por muito tempo, que vai chegar alguém na sua casa, vai ver os arranjos e vai acabar fazendo encomenda. E você não vai negar, né? E aí vai acabar a terapia rapidinho. Mas você pode sim começar a fazer a terapia tranquilo, vai fazendo descontraído e de repente, olha lá, você fazendo flores para vender. É isso que eu falo sobre as flores em porcelana fria. Elas são um encanto, são encantadoras. Você acaba se apaixonando por ela. Ela não vira só a sua fonte de renda. Ela vira um hobby maravilhoso. Porque para mim, além de ser minha fonte de renda, é meu hobby. Porque pense em um momento que eu consigo ficar desestressada. Eu brinco aqui muito que é o momento mais zen para mim. É na hora que a florista baixa e eu consigo trabalhar muito bem com as flores e ela me deixa um hobby, me dá um hobby maravilhoso, além de me dar um retorno muito grande. Então, preste atenção nas coisas que eu errei, né? Eu errei muito. Falar a vocês outra coisa que eu errei. Logo no começo, quando eu fazia as rosas, eu não fazia estrutura com arame. Não sei porquê, ninguém me pergunte, porque eu não sei te explicar isso. Eu comecei a fazer com palito de dente, palitos, fazia com palito. E aí, as flores ficavam, a gente colocava na estrutura dos isopores, né, ou do bolo, e quebrava. E eu fiquei desesperada com aquilo. E eu vendia também para cliente desse jeito. E eu perdi um monte de flores, porque elas quebravam bem na parte de baixo, né? O que acontecia? Elas quebravam aqui e aí eu não conseguia mais colocar no bolo. Porque na época a gente só fazia rosas. E aí eu disse, bem, eu vou ter que mudar, eu vou ter que começar a colocar flores diferenciadas nos meus bolos, mas não dá mais para trabalhar com palito. Aí a gente foi, desenvolveu técnica para as rosas diferentes, as rosas ficaram completamente lindas, e quando as minhas rosas começaram a ficar bonitas, eu joguei 2 sacos de alinhagem. Eu não sei se vocês sabem o que é alinhagem, não sei se a conversa é a mesma, porque às vezes, né, são regiões diferentes, a gente fala para o Brasil inteiro, não sei. Aqueles sacos de farinha grande que vende no mercado e nas padarias tem 2 sacos imensos daqueles, cheio de flores, fora. Dinheiro jogado fora que chegava a dar vontade de chorar, mas não tinha solução. Elas eram muito feias, muito feias. E eu vendia. E eu conseguia vender. As boleiras achavam bonitas. Mas aquilo me incomodava. Eu estava sempre em busca de aperfeiçoar. E quando eu comecei a aperfeiçoar, eu olhava as flores que estavam feias e jogava fora. Olhava as que estavam feias e começava a jogar fora. Porque eu disse, não é possível, eu tenho que me aperfeiçoar. E, às vezes, a perfeição, o aperfeiçoamento está tão próximo de você que você não percebe. Né? Isso a gente, às vezes, só um estalozinho e a gente começa a mudar a nossa história. E o que eu quero falar com vocês sobre essas revistas aqui. Agora eu vou ter que colocar o óculos porque nada com nada enxerga, né? Vamos lá. Essas revistas, elas têm mais de 20 anos. Todas essas aqui que eu estou mostrando. Tem a Namodum, linda e maravilhosa. E tem também Paulo, deixa eu me lembrar o nome dele, deixa eu pegar o nome dele aqui para que vocês possam ver. Paulo Fiorini, né? Esse rapaz aqui, que eu tinha uma admiração muito grande por ele. Então, esses artistas, eles, há 20 anos atrás,
eles já falavam algo e que muitas vezes acontece com muitas pessoas quando eu falo. E que eu digo assim, gente, tem gente aqui que está repetindo o que eu fazia antes. Então, por esse motivo, eu não vou condenar quem faz isso. E o que é, Liz, que você não vai condenar? Bem, há quase 20 anos atrás, Paulo, ele falava assim, da massa tradicional para conseguir bons resultados em sua peça e para que tenha ainda mais maleabilidade. Aí, às vezes, eu vejo gente falando assim, nossa, eles colocam alguma coisa na massa, ela usa aquela massa nova. Há 20 anos atrás, não existia essa massa. E na revista, eles já falavam de ser maleáveis. E o que acontece? Porque eu não condeno as pessoas que falam. Porque eu criticava também. Eu dizia, nossa, mas a massa fica dura. Depois que seca, porque eu trabalhava com bonecos e trabalhava com pétalas muito grossas. E eu não sabia a técnica certa. E eu achava aquilo, eu não dava muita bola para eles. Não dava. E às vezes eu olhava a revista assim, pegava uma peça para fazer, fazia. Mas pelo fato de eu achar eles uma farsa, eu simplesmente não fazia da maneira certa. E aí, ó, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Olha só como a gente aprendia antigamente. Ô, gente, falando assim antigamente, parece que sou velhinha, né? Tá chegando a idade. Bem, olha só, era assim que a gente aprendia. Passo a passo na revista. Passo a passo. E eu fazia. Só não fazia para botar em bolos de noiva, porque eu achava que naquela época realmente não se colocava, só se colocava rosas. Mas eu fazia. E aí eu vejo aqui, ó, o passo a passo. E hoje, quando eu olho as possibilidades que vocês têm de aprender via vídeo, e tem gente que ainda diz assim, nossa, eu só quero aula presencial, porque na aula presencial eu vou aprender. Não é verdade. Eu aprendi muitas coisas em revistas. Imagine só vocês hoje tendo uma aula online, né? Falando com a pessoa, podendo tirar dúvida, falando, chamar no WhatsApp, fazer chamada de vídeo para tirar dúvida. É outra realidade que a gente vive hoje. E por que o presencial ficou tão irrisório? Por quê? Porque você vai tomar aula, ensina 5 flores, 4 no máximo, né? 5 no máximo aí, e vai embora. E você não tem como rever. Na revista, eu sempre estava lá para olhar de novo, mesmo criticando algumas coisas, porque eu achava, não é possível que isso aqui seja verdade. E eu criticava, mas eu fazia do meu jeito. Aprendi a fazer rosas, alguns modelos de rosas aqui, e ia fazendo. Quando eu comecei a notar que eu tinha o ouro na minha mão, né? Que quando eu resolvi, eu disse, bem, eu vou começar a fazer flores de outro tipo para botar em meus bolos. Não quero mais saber só de rosas. Aí a boleira tal, Elis, eu vi aquele bolo seu, você usou uma flor diferente, faça para mim. Pronto, comecei a fazer. Aí a outra via, e as pessoas começaram a colocar flores diferentes nos bolos. Eu também já estava colocando, e aí eu via bolos diferentes com flores diferentes, eu ia fazer. E aí eu caí na real. É isso que eu quero falar para vocês. Muitas vezes a gente não aproveita as oportunidades porque a gente acha que aquilo é aquilo e acabou. Não dá a possibilidade de chance da pessoa mostrar que sim, aquilo é possível. Como Paulo fala aqui há mais de 20 anos, que a flor dele ficava maleável e eu, Elis, duvidava. Porque eu não fazia exatamente do jeito que ele mandava. Não fazia. Eu fazia do jeito que eu achava
que eu deveria fazer. Já que eu fazia bonecos e os bonecos eram duros, claro que a massa não ia ficar diferente. Só que isso tudo começou a mudar, fazia as roupinhas das noivas, e aí eu comecei a perceber que, poxa, se a roupinha da noiva fica, né, dá pra gente tocar, dá pra gente virar, tem alguma coisa que esse cara aqui fala que dá pra gente, vamos rever. E olha pra minha grata surpresa, quando eu passei a entender que as flores ficavam maleáveis sem nada. Há 20 anos atrás não existia nenhum tipo de massa maleável. E paciência de quem acha que é diferente, porque graças a Deus as minhas alunas entram no curso, fazem a aula, descobrem lá que não tem nada, que só é técnica mesmo. E paciência para quem não quer acreditar, não peço para que ninguém acredite nisso. Mas quando eu olho que eu fui muito ignorante, no momento que eu olhava as revistas, né, de Ana Modum, que é a mestra, né, do biscuit, e ela já faz flores assim há muitos anos, mesmo sem essas tal das massas maleáveis, eu percebi o quanto eu fui cabeça dura. E esse momento é isso que nos faz a diferença. Muitas vezes vocês estão lá com a faca e o queijo na mão, mas olha assim e diz, ah, essa faca aqui, se eu colocar nesse queijo, ela vai quebrar. Então, realmente, vocês não vão para lugar nenhum. Enquanto vocês não ouvirem e treinarem e pesquisarem e vai a fundo e seguir um método, é só método. Vocês vão continuar criticando fulano, Beltrano, ciclano, fulaninho, aponta o dedo ali, aponta aqui. O tempo que se está se perdendo, falando de fulano, Beltrano, eu vou ver esse negócio aqui. Foi o tempo que eu perdi. Eu vou dar uma olhada nisso aqui e eu vou fazer e eu vou tentar ver como é que faz. E as pessoas na época tinha DVD, depois começaram a ter os DVDs, né, de biscuit, essas coisas assim. Eu não tive a oportunidade infelizmente, de comprar um DVD para poder estudar. Mas o que eu falo para vocês é, não existe ninguém que não consiga fazer. Não existe. Lembra lá dos bolos? Que eu tenho, eu não vou falar o nome dela aqui, mas estou quase te entregando. Você sabe que é com você. Que sabe fazer bolo e não sabe cozinhar. Mas os bolos são lindos. Os recheios são maravilhosos. Ela aprendeu comigo a fazer o bolo. Ela aprendeu comigo a fazer recheio. Ela domina a cozinha com os bolos, mas não sabe cozinhar. E não é porque ela não quer, ela não vai aprender a cozinhar, porque ela não quer. E ela sabe que é porque ela não quer. Porque esse bolo ela não sabia nada. E ela aprendeu a fazer. Então ela não faz porque ela não quer, não tá com vontade, não quer aprender, não quer e acabou. Então tudo é a gente querer. Então quando a gente quer, a gente consegue. É isso que nos dá, que nos faz diferencial. Tem biscoiteiras aí que tem N umas dificuldades. Dificuldade mesmo de locomoção, dificuldades mil, dificuldades mesmo, dificuldade financeira. E muitas delas estão começando a sair dessa dificuldade pela vontade delas. Por estarem, por dizer assim, bem, não dá mais para ficar nessa dificuldade. Ou eu vou ficar o tempo todo vendo alguém dizer que faz desse jeito e eu vou ficar o tempo todo criticando, só apontando o dedo, ou simplesmente me disfarçando de alguém para poder apontar dedo, dizer alguma coisa assim que você acha que é a sua verdade. E pronto. Faça, teste, né? A gente aqui já deixou testes para poder, do mesmo teste que as minhas alunas fazem, graças a Deus, todas fazem. Faz o teste. Não precisa você fazer diferente. Faz teste, vamos fazer teste.
E a minha história é muito vocês. É aquela pessoa que não acreditava em muita coisa. É aquela pessoa que duvidava de muita coisa. Vou fazer do meu jeito, porque isso aqui não é verdade. E quebrei a cara. Só isso. Só isso, quebrei a cara. E naquela época, por não ter uma comunicação assim, eu não tinha como chegar na revista e dizer assim para a pessoa: vem cá, me diz aí, como é que isso aí é possível? Né? Eu não tinha como dizer. Ele não falava comigo, não me respondia aqui. Mas hoje a gente tem acesso. Então, por vocês terem acesso, parem de criticar, parem de duvidar. Se tem acesso à pessoa, manda uma mensagem. Ô Elis, ô fulana, ô ciclana, isso que você está falando é possível como? Eu não consigo entender, eu não consigo acreditar. E a pessoa vai te dizer: olha, não tem nada, você vai fazer desse jeito, desse. Se for para te revelar, vai te falar sem problema algum. Então, o que você precisa parar é de ter medo de conversar com quem está explicando alguma coisa. Não deixe a mensagem aleatória, defamadora. Simplesmente chegue para a pessoa e fale, pergunte. No meu canal no YouTube, no Instagram, Facebook, eu sou a pessoa que vocês têm todos os acessos. Eu respondo por áudio às vezes, porque não tem como, o dia é tão corrido, é muita gente conversando comigo. O que é que eu faço? Áudio. Olha isso, é assim, assim, faça esse teste e tal. Sou acessível. Então, por ser acessível, procure, pesquise, pergunte. Mas não deixe de fazer, porque qualquer pessoa pode fazer sim. Eu tô com uma turma de alunas novas que são a turma que vieram do EVA. E logo no começo, as duas primeiras alunas que eu tive de EVA, que foi de uma turma anterior, eu senti medo delas entrarem no Bisquim, de fazerem flores. E eu disse assim, eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, elas vão sair de um extremo para o outro. O EVA recortou, o Bisquim é tato. E eu senti medo. E eu disse, poxa, quando elas me mandaram a primeira flor, quando elas me mandaram o teste da flor maleável, que a gente faz no curso, que eu já fiz para vocês aqui também, eu disse, nossa Senhor, não realmente é técnica. A gente não precisa fazer outra coisa a não ser técnica. E o que acontece? Eu comecei a acreditar mais ainda no meu método. Agora a gente está com uma turma grande de alunas que vieram do EVA. E todas elas estão indo tão bem que às vezes eu brinco com elas. É claro que vocês já faziam biscuit. Não é possível. E não é verdade. Nenhuma delas fazia. Todas elas começaram com biscuit agora, nessa turma nova. O que eu quero falar para vocês é que muitas delas fizeram minhas lives, muitas delas estudaram antes, muitas delas viram que era possível e não quis ficar simplesmente só nas flores de EVA. Tem flores de EVA linda e maravilhosa, mas infelizmente ela acaba não tendo o mesmo valor financeiro. Ou seja, você faz um vaso desse aqui que você pode cobrar R$500 em um desse. Já mostrei que ele na internet, daquele de silicone, ele é R$1.000 e pouco um vaso desse aqui. E ele tá muito parecido com o CID. Você faz desse, mas no EVA você não consegue faturar esse valor, porque as pessoas acabam dizendo que o material, né, não valoriza tanto o material. E elas começaram a fazer por conta disso. Muitas delas não vão parar de fazer o EVA, mas elas disseram, Elis, agora as minhas flores têm dois valores diferentes. Tem as flores do EVA, que tem um valor, que é para aquele cliente que não tem realmente condição de pagar R$500 em um vaso desse. E tem as flores de R$500, que são o vaso de orquídeas, que a gente pode vender a partir de R$500.
E é isso que eu quero dizer a vocês, que tem segmento para todo mundo. Tem segmento para hobby, tem segmento para venda. E quem entra com hobby, normalmente vai se meter em venda, com certeza absoluta. E aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ai, que saudade desse povo aqui. Que era tudo assim, ó, folheado. Quantas artesãs hoje você conhece que começou assim na revista? Muitas, eu tenho certeza, eu já vou respondendo porque eu sei que muitas. Muitas delas fazem bonecos, muitas delas fazem coisa, mas muitas delas agiram erradamente, que nem eu, em duvidar de alguns processos. Isso aqui é uma rosa de Dona Ana Modum, né? Ela fazia essas rosas e aqui ela já falava, né, que a gente tinha que deixar a massa fina, né? Tudo isso ela explicava aqui. E muitas vezes, até ela, eu acabei duvidando. E ela é a mestra, ela é uma mestra. É a pessoa que trouxe o biscuit para o Brasil. Ele só tinha na Argentina e ela trouxe essa massa para cá. E em agradecimento a ela também, a gente precisa agradecer. Quantas meninas aprenderam o biscuit assim, ó, bonequinho? Por sinal, eu já fiz essa abelha aqui, chegava louca em casa para fazer, mas muita coisa eu duvidava dos profissionais. Muita coisa que os profissionais falavam aqui, eu acabava duvidando. Talvez se fosse nos dias de hoje, eu estaria como muita gente, deixando textos e falando coisas que não é a realidade. Olha só essa flor de Paulo. Olha, essa flor de Paulo Fiorino. Se vocês perceberem, ela tem uma leveza. E ele sempre foi um mestre nas flores. Então, são coisas que vocês vão ver, que vocês vão voltar lá atrás e vão perceber que vocês perderam tempo, em vez de estar crescendo, criticando, em vez de estar pesquisando, falando bobagem, em vez de estar dizendo, não, eu consigo, tá o tempo todo, será que eu vou conseguir? Ninguém vai para lugar nenhum dizendo será, né? Pode ver pela minha história. Quando eu voltei para Salvador, que eu comecei a fazer as flores em açúcar, porque eu disse bem, se todo mundo está fazendo de açúcar, eu também vou fazer de açúcar, para não ficar diferente. Eu fui diferente, eu sou diferente. Os meus bolos até os dias de hoje são com flores em biscuit, são com flores em porcelana fria. Não abro mão disso e nenhuma boleira fala diferente. Por quê? Porque quem paga meu salário são os meus clientes. E os meus clientes são apaixonados pelas minhas flores. Quando o meu cliente chega no meu ateliê para uma reunião, uma noiva chega e eu mostro, muitas delas já chegam com a cabeça lavada, eu brinco muito, lavada e enxaguada, de uma boleira que disse, mas eu só faço flores em açúcar. Aí a cliente às vezes já vem assim, não, Elise, eu só quero se as flores forem em açúcar. Eu só quero se flores em açúcar, eu quero flores em açúcar. A gente chama para uma reunião, porque quando eu fazia bolo de verdade, tinha um dia, eu marcava a degustação. Hoje a gente faz o projeto só dos bolos, que eu não faço mais bolo de verdade. Mas mesmo no projeto dos bolos, muitas delas pedem flores de açúcar, porque já vieram de lá, elas não conhecem, elas não sabem a realidade. E o que é que eu faço? Eu faço uma coisa bem simples, que vocês agora vão poder fazer. Eu faço 2 flores iguaizinhas, bem idênticas. Uma de açúcar e uma de biscuit. E o que é que eu faço com as minhas clientes, com as minhas noivas? Eu digo, pronto, você gostou dessas flores? Dou as 2, coloco as 2 na mão dela e digo, normalmente eu já sei qual a flor que ela quer. Às vezes ela quer um lírio, quer um crisântemo, então já deixo a que ela mais me pediu pronta.
E aí eu digo, você gostou dessas flores? Gostei. Qual do material que você mais gostou? Na mão. Na mão. Ah, Elis, estão lindas, todas duas. Tá linda, linda, linda. Já tive noivas assim que ficou encantada. Aí eu digo a elas, aperte essa daqui. E elas apertam. Quando elas apertam, a flor de açúcar quebra. E quando quebra, elas se desesperam. Ai, meu Deus, Elis, eu quebrei a flor. Calma, é para quebrar mesmo. Agora aperte a de cá. Não, não vou apertar não, que vai quebrar. Aperte. E elas apertam. Agora abra. Faça todo o movimento que você tem que fazer com a flor. Pronto. Fez isso? Você fez isso? Qual das duas você quer? A que quebra ou a que não quebra? Claro que eu quero a que não quebra. Bem, essa daqui é de açúcar e essa daqui não é. Mas é a mesma coisa. O que vocês precisam é mostrar ao seu cliente. Porque às vezes vocês ficam sem mostrar ao seu cliente. O cliente não sabe nem o que é flor de açúcar, que ela quebra, que ela derrete. Ele não sabe disso. Por isso que eu digo, vocês precisam conhecer o produto de vocês. Vocês precisam conhecer o biscuit. Vocês precisam dizer à sua noiva que ela é tão maleável quanto. Chame ela para ficar na sua loja ou no seu ateliê ou na sua casa. Apresente as duas flores. E ela vai ficar desesperada. Por quê? Porque ela vai dizer, não, eu não quero que no meu bolo essa flor derreta ou essa flor quebre. E é isso que vocês têm que mostrar. Então, na verdade, quem não está fazendo a coisa certa não são os nossos clientes, somos nós. A gente precisa aprender a lidar com aquilo que a gente vai trabalhar. Então, primeiro passo, quer começar a trabalhar com a porcelana fria, com o biscuit? Tenha coragem. Primeiro, coragem, vontade. Primeira coisa que você tem que fazer é dizer, vou ouvir e vou tentar, né? E vou tentar. Tem uma passagem na Bíblia que fala até assim, absorve o que é bom e joga fora o que é ruim. Pronto, começa a fazer isso. Vou começar a absorver algumas coisas. E vou perguntar e questionar por que isso. Vou parar de dizer que eu não consigo, porque eu consigo, né? E depois, quando eu começar a fazer as flores e surgir uma boleira que diga que eu preciso fazer em açúcar, ou uma cliente, eu vou provar a ela que as minhas flores em porcelana fria, elas são assim. E vou dizer a elas, olhe, se alguém disser, as flores não ficam maleáveis só com a massa separada, não sei o quê. Eu mostro várias alunas minhas que podem provar isso. E até há pessoas que estão nas minhas lives, que fazem o teste que eu mando e que conseguem fazer isso. E mais, pode mostrar esse vídeo e dizer, há 20 anos atrás já se fazia flores maleáveis, sem essa tecnologia que tem hoje. São revistas antigas, estão bem conservadinhas. Algumas não, né? Porque algumas já até saltou a capinha. Mas elas são bem conservadas porque aqui é meu xodó. Mas elas têm bastante tempo. Então, se os mestres lá atrás diziam isso, quem sou eu para dizer diferente, né? Se a mestra Ana Modum, ela sempre fez flores belíssimas e que você toca e o tocar é de uma flor que você sente que é maleável, quem sou eu para duvidar mais? Duvidei por algum tempo, mas o que você tem que fazer é correr atrás. Eu brinco muito que não é correr atrás, correr na frente e tentar dar um passo à frente, porque flores em porcelana fria dá sim um rendimento muito bom. Para vocês terem ideia, eu não tenho uma semana sequer que eu não tenho encomenda de flores. E não é só da minha cidade. Você não precisa ter as flores concentrada naquela cidade, não. Ela consegue ir para qualquer lugar, porque não quebra. Então, por não quebrar, você consegue fazer. Olha o que eu estou fazendo com essa flor. Por não quebrar, você consegue sim, de uma certa forma, fazer
com que ela vá para qualquer lugar. Então, é uma fonte de renda maravilhosa. Parem de medo, por favor. Botem a cara, comecem a perguntar. Elise, eu tenho muita dúvida. Pergunte. Elise, ainda continuo com dúvida. Pergunte. Elise, eu tô com dúvida de novo. Pergunte. Eu sou acessível. Lá no meu Insta, respondo a todo mundo. Quando eu não respondo, a minha equipe responde. Mas a gente está sempre disponível para responder. Não deixe ninguém no vácuo. Todo mundo tem a resposta certa. Entendeu? E vai e eu faço e eu cobro. Eu digo, você me fez uma pergunta e agora não me deu a resposta? Porque se me perguntar, vai ter que me dar a resposta também, viu? Porque se eu disser, olha, faça isso e você vai ver, depois você vai ter que voltar e me dizer, fiz, deu certo, não fiz. Se não voltar para me responder, tá no meu caderninho, anotado. E aí eu te pergunto com uma semana, cadê? Resolveu? Fez, conseguiu, porque eu acho que é uma troca, certo? Independente de ser meus alunos ou não, eu faço isso com todo mundo. Então, em vez de ficar resmungando por aí, né, igual aqueles velhos, isso aí é verdade, isso aí não é verdade, pergunte que, com certeza, um bom profissional vai te responder. Seja eu ou qualquer outra pessoa, vai te responder. Então, por incrível que pareça, temos sim profissionais maravilhosos que nos trouxeram esses métodos de flores antiga, né? Olha aqui também, tem outra profissional aqui que fez, deixa eu ver aqui, a pessoa não enxerga mais, né? E que ensinou também a fazer esse tipo de flores desse jeito. Espero que vocês tenham entendido tudo isso que eu falei. Espero que tenha colaborado para que vocês possam tentar crescer. Se não for, tente pelo menos, por favor, né? Veja as loucuras que eu fiz em alguns momentos da minha vida. Tudo de coisas erradas que eu fiz. Joguei um monte de coisa fora. Mas fui lá e disse, não, vou fazer. E vou fazer e tenho que fazer melhor. E não pense que eu acho que eu sou boa o suficiente, é tudo não. Eu sempre quero melhorar. Todos os dias eu olho para um crisântemo que eu acabei de fazer, olho todas as vezes que eu termino de fazer qualquer flor, eu olho, todo mundo em volta diz assim, tá lindo. E eu tô aqui observando que eu tenho que melhorar. É isso que vocês têm que fazer. Todos os dias procurar e ter a consciência de que, sim, as flores em porcelana fria, o biscuit, é para todos. Todos que querem crescer, que querem melhorar. E eu vou me embora, deu surto. E eu vou me embora com meus 2 parafusamentos e o resto todo solto. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, porque tem loucura todos os dias. A louca consegue mostrar para vocês algumas coisas boas. Então, ó, retém o que é bom, joga fora o que é ruim e participa com a gente nas nossas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo que eu vou deixar vocês bem alinhado com essa massa maravilhosa que é o biscuit. Beijo!